Tem um profeta, ainda tem um apóstolo. Todos levanta suas mãos. E temos os diáconos. Gente, levante suas mãos e libera palavras sobre a vida aqui. Libere palavras para ele. Que seriam palavras que você liberaria para o seu filho. Palavras para ele que você liberaria para a pessoa mais importante da sua vida. Porque hoje a pessoa mais importante da vida está sendo o que vai trazer a mensagem de Deus. Então, que você seja abençoado, que você seja um canal de Deus, que você seja aquilo que Deus quer usar nessa noite, Pai. Que você seja aquela luva, não descartável, mas uma luva permanente, no qual Deus usa para fazer milagres. Que você abençoe as nossas vidas, que você seja um com Deus, não só agora, mas para toda a sua vida. Que a gente está aqui para ouvir o que Deus falou ao seu coração. E nós queremos se tornar um com Deus, como você está sendo com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a paz, igreja. Amém. Nossa, que isso aí. Tá lindo, não tá essa? Tá maravilhoso. Glória a Deus. Aqui eu vou ter que pegar minha colinha aqui no celular, mas abre a sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Êxodo 33, versículo 22 e o versículo 23. Êxodo 33, versículo 22 e versículo 23. Se assim, cadê o seu pedestal? Tá aí, não, João? Para onde foi buscar? Se eu fosse colocar o nome nessa mensagem, como a Joana agora vai botar texto lá no YouTube, lá, ajustando o GPS da igreja. Amém. Eita, aleluia. Se vocês notarem, foi falado muito sobre filho hoje, então vamos falar sobre filhos de novo. Mas em Êxodo 33, o versículo 22 e 23 diz assim, ó. Cadê? Sumiu da minha Bíblia aqui. Tá aqui. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, ou seja, da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O outro tema que eu quero ler é Mateus, o outro texto é Mateus 26. A gente precisa ler esses dois para a gente chegar onde a gente tem que chegar. Sempre você precisa começar pelo início. Mateus 26, versículo 64. Isso aqui foi até o tema de uma brincadeira que eu fiz com os jovens uma vez no grupo. Disse-lhe Jesus: Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas. Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Amém. Eu queria que você, antes de entender e eu entrar exatamente naquilo que eu vou dizer, eu preciso que você entenda, antes da gente se achar, se encontrar onde nós estamos, eu preciso que você entenda quem você é para Deus e o que Ele é para você. A primeiro texto que nós lemos, Moisés queria ver a Deus. Aqui nessa Bíblia tem um texto que fala de uma forma,
na brecha de uma rocha, e quando a minha bondade passar, colocarei a minha mão sobre a brecha da rocha para te tampar, porque se a minha bondade passar e eu não te proteger, você vai morrer. E só permitirei que você me veja pelas costas e não veja o meu rosto. A bondade do seu pai, você consegue medir? Você consegue medir, Fábio? O quanto Deus é bom para você? Eu acho que esse texto coloca muito bem isso. Porque se a bondade que nós vemos como uma coisa boa, que não é uma coisa ruim, Nandão, você não conseguiria suportar a totalidade da bondade de Deus sobre a tua vida, o que mais esperar de Deus nesse? Você imagina se Deus derramasse todo o amor dele sobre você? Você não aguentaria. Ele não pode fazer isso porque nós não aguentaríamos. O nosso Pai, ele é tão amoroso que a totalidade do amor dele em nós é demais para aguentarmos como filho. E por que eu estou dizendo isso? Vou chegar lá. O que mudou tudo na vida de Jesus e o que levou Jesus à cruz não foi os milagres que ele fazia, não foi os lugares que ele pregou a palavra. Vamos prestar atenção aqui, não foi o lugar que ele levou a palavra, não foi as pessoas que ele curou, não foi as pessoas que ele libertou. Isso não levou Jesus para a cruz. Não, o que levou Jesus para a cruz foi quando, diante do Sinédrio, ele deixou bem claro, pela primeira vez, e foi um espanto para todos: eu sou filho. Até esse momento, ninguém ainda tinha se colocado na posição de filho de Deus. Todos eram os servos de Deus. Alguns foram chamados de amigo, mas de filho. Até esse momento, ninguém ainda tinha se manifestado como filho. Opa! Na semana, no mês passado, eu entrei em pânico dentro de mim e liguei para o apóstolo Enéas. Falei: Enéas, está acontecendo isso, isso, isso. E ele: você está nervoso por quê? Quem não sabe aonde está, não sabe para onde vai. E não vou te responder mais, não mesmo. Para você ajustar o seu GPS dentro da casa do Pai, você primeiro precisa saber quem você é, que tipo de carro que você é, para você pegar a rota certa. Agora sim, entendendo que nós somos filhos, agora vamos entrar na palavra. Lucas 15, versículo 25 até o 32. Vou ler pelo da Bíblia aqui no celular. Eu acho bem legal esse texto aqui. Lucas 15, do 25 até o 32. Mas o filho mais velho estava nos campos trabalhando. Quando ele voltava para casa, ouviu a música das danças e perguntou a um dos criados que estava o que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Ele perguntou para quem? Criado está dentro da casa? Hein? Criado dentro da casa? Lá de fora, ele não tinha entrado ainda, ele ouviu? Ele estava lá dentro? Então vamos ver o que esse cara respondeu para ele. Seu irmão voltou, ponto, tá certo. Contou ele. E o seu pai matou o melhor bezerro. Bezerro, melhor bezerro, bezerro ruim. Era só falar. E o seu pai estava numa festa. Mas ele falou assim: e o seu pai matou o melhor bezerro. Preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar com saúde. O filho mais velho ficou zangado e não queria entrar. O pai saiu e insistiu com ele. Porém ele respondeu: estes anos todos eu tenho trabalhado bastante para o Senhor
e nunca me recusei nenhuma vez a fazer uma só coisa para o Senhor, que o Senhor me mandou. E em todo esse tempo, o Senhor nunca me deu nem um cabrito para uma festa com os meus amigos. Já quando volta, olha a resposta dele: este seu filho, depois de gastar o dinheiro do Senhor com, aqui nessa Bíblia, tá? A gente fala assim, com prostitutas, o Senhor comemora matando o melhor bezerro que temos na fazenda. Agora eu queria que você olhasse para mim, deixasse o celular, para que a gente pudesse tentar entender um pouco dessa palavra. Eu fico triste, porque eu vejo filhos assim. É um bom filho, tem um ótimo carro na mão, é um ótimo motorista, mas não sabe aonde está, e muito menos aonde vai. Estão perdidos, os GPS deles são desajustados, e quando pede informação a alguém, pede informação à pessoa errada. Não é o que você fala, é como você fala, e se realmente haver necessidade de você falar aquilo. Cara, essa palavra ela entrou em mim e eu só vejo aquele sinalzinho do Google, do GPS. Porque aquele cara ele não precisava falar que era o melhor bezerro, ele não precisava, o pai dele preparou alguma festa para aquele menino, tinha alguma festa para tudo pronto lá, ele foi comprar alguma coisa, estava tudo pronto lá, ele falou: façamos uma festa, traga sim o melhor bezerro, traga uma sandália, traga uma capa, bote um anel, mas em momento algum precisava de ver os agora do meu irmão, a raiva dele, a fermentar aí, não, o teu carro é todo ruim, Deus deu foi o Honda Civic para ele. Pô, Deus deu para você, Joana, um Fusquinha, mas para a Aline ele deu logo uma Rádio. Ó, matei a Aline agora. E às vezes a Joana estava lá picando, esse carro não funciona. Pô, vou com ele para todo lugar, ele tinha que ser grato a mim. Aí vem eu e ainda fermento mais ela. Aquele garoto já estava ferido, porque nunca soube onde estava. Quantas pessoas ficam muito tempo sem vir à igreja? Eu era muito assim também. E quando vem, ela se sente estranha dentro da igreja. Quem tem seu pai vivo aqui? Você, e que não mora com ele, continua, que não mora com ele, continua com o braço levantado, que não mora com o pai. Beleza, eu também não. Quem está mais de 5 meses sem ver o pai? Mais de 5 meses, pô, você acabou de fazer aniversário. Você acabou, você estava lá com o bonitão lá dançando no vídeo. Mais de 5 meses? O pai da Bia mora lá. Não, a gente viu ele agora, na casa do Mateus. Eu conheci seu pai. Perdeu o celular. Vou pular. Vou pro Arthur, porque a última vez que eu vi o pai do Arthur foi no aniversário do Arthur do ano passado. E só para deixar uma dica, o aniversário do Arthur está chegando. Arthur, se você for hoje na casa do seu pai e você sentir sede, você pede água a ele ou você vai lá na geladeira e pega? Por quê? Porque ele é teu pai e você é? Tem um ano que o Arthur não vê o pai. Você já entendeu? Ou eu preciso continuar falando? Não importa o tempo que você se afastou do seu pai, você continua sendo filho. E não importa o tempo que você trabalhou com seu pai e você não sentiu a proximidade dele, se aproxime hoje, porque se você não entra na casa, o pai vai lá fora e insiste: entra, você também é filho. Eita. Aleluia. O pai ele está forçando o ajuste do seu GPS, mas é você que insiste em ficar magoado.
E aquele jovem, ele tinha total acesso a tudo que o pai deixou. Ele tinha total acesso a tudo que foi deixado pelo pai. Ele tinha o direito, mas ele não se sentia dono. Ele não se sentia parte dele. Ele não se sentia com o direito de fazer. Eu trabalho para o meu pai desde os 9 anos de idade. Eu comecei a trabalhar vendendo limão no carrinho de mão. Estava até contando essa história para o Landão ontem, vendendo limão no carrinho de mão e alho. E isso veio muito forte no meu coração quando eu vi o rapaz do alho passando por ele. Eu vi ele amarrando porque eu vi meu pai fazendo muito aquilo para eu sair para vender. E eu vendia também couve. E aí minha mãe botava jornal no carrinho de mão, que é para o calor não queimar o ferro, não esquentar o ferro e queimar a couve. E aí botava a couve, o limão na parte de baixo e os saquinhos de alho pendurava num cabo de vassoura e amarrava assim, e eu andava, senador Camará. E eu lembro, até contei para o Nandão essa história, o pai do pastor Matusalém hoje, já falecido, o pai dele era pastor da Assembleia do Coqueiro, lá no Coqueiro, eu morava na casa da Aliança. E uma vez ele me comprou alho. Eu era criança. Se ele comprou hoje, eu não entendia que o alho durava um tempão. Eu só queria vender, eu era criança. Aí eu voltava no outro dia lá, pastor, vim trazer o seu alho. Aí ele falava, meu filho, mas você me trouxe alho ontem. Aí eu falei, vai pastor, então eu comprei outro hoje. Eu acho que ele tinha muita pena de mim, até por conhecer meu pai e saber da situação de saúde do meu pai. E ele comprava, ele devia dar aquele alho para alguém, porque já não sei, senão ele já tinha uma casa cheia de alho lá. Porque eu falei, aqui é certo, o cara compra, eu vou comprar aqui. E lá eu vendia alho direto para ele. Aí eu falava para ele, pastor, leva. Às vezes ele ficava com uma couve, ficava com um limão, leva o limão também. E eu sempre vendia, aí eu sempre voltava zerado. Eu via que as pessoas tinham pena e acabavam comprando. Porque por tudo era uma criança, só que naquela época eu era uma criança trabalhada. E aí eu trabalhava para o meu pai. Meu pai tinha uma saúde debilitada. Quando eu fiz 13 anos, meu pai abriu um comércio, aí eu fui trabalhar com o meu pai. Aí as coisas mudam, é bem diferente. Todo mundo recebia, menos eu. Todo mundo ganhava esporro, eu ganhava uma posse. Mas eu sabia quem eu era naquela casa. E eu sabia que eu era filho. E eu bebia. Eu bebia cerveja. Mas os meus colegas bebiam. Eu gostava de refrigerante. Na época eu estava até falando com o Nandão, era a moda do Pontinho e do Martini. Aí eu sempre pegava, meu pai sabia, eu pegava o Pontinho, o Martini, separava, fazia as misturas, o limão. Só que tinha uma batida, que era coquetel, que era de ovos, um creme e um negócio de tipo maracujá. E era muito cara, muito boa. E aí meu pai chegou lá e falou, licor, desculpa. Venderam licor? Ele era caro. Aí venderam licor, aí os colegas tinham bebido, né? Eu chamava eles para lá, a gente assava uma carne. Aí então o que houve? A gente bebeu. Mas tu não bebe? Eu falei, mas eu botei para geral beber. Aí meu pai daquele jeito brigou comigo. Ele falou, pô, filho, logo licor, que é mais caro. Não brigou comigo. Meu pai saiu pastor. Ele não brigou comigo porque eu fiz o churrasco. Ele tá bom, você pegou, eu vou ter que comprar outro para repor. Era tão caro que comprava um para vender. Ele tá bom, tem que comprar outro para repor. Eu era filho. Eu tinha direitos. Eu tinha deveres, eu cumpria eles, eu trabalhava. E eu estudava. Eu ajudava a pagar a faculdade da minha irmã. Mas eu tinha consciência, eu não podia pegar. Então eu não pedia. Quando eu queria comer um hambúrguer, eu ia lá na chapa e eu fazia. E eu comia. E esse filme fala exatamente, você nunca deu cabrito para eu matar com os meus amigos. E eu fazia isso, levava meus amigos lá para dentro do depósito, tinha a parte dos fundos, e lá eu criava coelhos lá atrás, alguns coelhos viravam churrasco. Meus colegas eram meio macabros.
E a gente fazia festa, assim, festa entre a gente, era sempre os mesmos 5, nunca mudava. E a gente comia lá, eles bebiam, eu bebia meu refrigerante, na época era o Simba, porque eu era filho, tinha acesso à casa do meu pai, não tinha proibições, tinha limites, não proibições. A casa do pai ela tem limites, não quer dizer que você não tem direitos aqui. E quantas pessoas, por manter a distância, por ter ido se perdido um pouco, acha que não tem mais direito? O próprio irmão que se perdeu falou assim, com a mentalidade de ser, vou voltar lá, vou pedir perdão a ele, aos céus, e vou pedir para que pelo menos ele me trate como servo. Ei, você é filho, o seu GPS é direcionado para a casa do Pai, porque você é dono, e quando você não morrer, e quando você não estiver para a glória, você vai continuar sendo filho, porque Jesus estava na terra e Deus no céu, mas eles eram um só, e ele falou para a mulher lá no Monte Jacó, eu sou o Messias, a quem vocês procuram, eu sou o filho, tanto vocês querem, se você não sabe quem é, você não sabe para onde vai. E só sabe o filho que é quem conhece a misericórdia e a bondade do Pai. Por isso que eu digo para você que a bondade do Pai derramada sobre totalidade sobre você certamente te mataria. E é por isso que a casa do Pai não tem proibições, mas tem limites. Aleluia. E você não vê nessa história o pai insistindo para que o filho entre. Não quer? Então não precisa. Essa palavra eu recebi ela na última embarcação que eu fiz. E ela entrou no meu coração quando eu estava lendo. Porque eu fui na sala de comando e eu trabalhei no navio desativado, que é comissionado o deslocamento dele. Ele não tem mais motor. Ele só falando muito grosso modo, ele só boia e produz, só maquinário que trabalha, é uma empresa que flutua, só isso. E para ele se deslocar daquele lugar, precisa se deslocar do poço, e ele é rebocado para onde ele tiver que ir, igual as plataformas, algumas muitas são assim, mandando com essa muito bem. E quando eu entrei na casa, olha como é que Deus faz. Para passar do lado do navio, eu tive que passar pela academia, e a academia é justamente a sala de comando embora. O navio eu tinha que ir igual aquela do Titanic, aqueles negócios tem lá e tudo aquele. E aí tinha uma bússola enorme. Quando eu olhei a bússola, veio o Lucas 15 na minha cabeça, na hora. Eu estava trabalhando. Eu guardei, te contei essa palavra? Eu estava trabalhando. Eu já estou. Você me viu estudando? Essa palavra está preparada. Aleluia. Obrigada. Porque você é filho. Entenda que o pai ele não vai insistir. Uma coisa que eu vinha conversando com os irmãos, eu não vou fazer apelo para que você aceite Jesus. Eu vou fazer um convite para que você venha, porque ele já te aceitou. Mas para que você reconheça essa paternidade sobre a sua vida. E paternidade é uma coisa muito séria e faz muita falta. E aí eu quero ler com você Jó capítulo 1, versículo 18 e 19. Jó capítulo 1, versículo 18 e 19. Jó capítulo 1, versículo 18 e 19 diz assim, ó. Muito legal essa palavra. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando seus filhos e suas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão mais velho, primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer uma nova. Para te trazer a nova. Boas novas. Uma nova palavra não significa
mais abaixo que naquele momento Jó lhe rasgou as suas vestes, que aí doeu. Os filhos morreram. Eu vinha conversando com o Aline no carro hoje. Nós tivemos um almoço em família maravilhoso. Não era a nossa família, mas foi maravilhoso. Foi muito gostoso. E ali estava, esse nome é matriarca, né? Matriarca da família. Estava a filha dela. Estava os netos e o bisneto. Todos na mesma casa. E a minha avó, por exemplo, ela teve 16 filhos. Estava até contando para a mãe do Fábio. Ela teve 16 filhos, ela não tinha muita coisa para fazer, não tinha Rede Globo, não tinha revista. Meu avô era muito bonito, português, eles novos. Aí já teve 16 filhos. Minha avó tinha 16 filhos. E ela viu quase todos eles falecerem. Quase todos. E drasticamente ela viu um deles se matar. E foi o único que minha avó chorou muito. Nossa, eu nunca mais esqueço aquilo. E foi uma dor muito grande para a minha família. E para o meu pai também. Eu lembro do meu pai chorando várias madrugadas. E era o irmão mais velho, era o filho mais velho da minha avó. E várias madrugadas. Minha avó chorando, meu pai chorando. Minha avó e meu pai falavam o nome deles à noite demais, o nome deles demais. E eu uma vez perguntei para o meu pai assim: pai, eu vi os outros tios morrerem. Eu lá e falo, não, foram muitos. Minha avó viu muitos. E eu nunca vi a minha avó assim. É porque ele se matou? Aí ele, não. Meu pai falando, isso me daria só uma certeza. É porque de todos os nossos irmãos, o seu tio, apesar de ter se matado também, é o único que nunca, a não ser no dia do casamento dele, tinha entrado numa igreja, sendo filho de um cristão. Quer dizer, meu avô era um maçom convertido e foi assassinado pela própria maçonaria. Mas assim, meu avô era o único, meu tio de todos os filhos era o único. E minha avó falou assim, quando uma vez eu conversando com ela, ela devia ter uns 80 e poucos anos, logo após a morte dele, ela morreu com 99, minha avó falou assim para mim: uma coisa é você nunca ter ouvido a palavra de Deus, uma coisa é você nunca ter nem desejo de ouvir, é nunca querer ser filho, é nunca querer estar com o pai. E perder um filho é muito ruim, mas perder um filho que você sabe que perdeu para sempre é muito pior. E aí ela chorou, falando comigo e com o meu primo, o Wilson, que estava aqui ontem, que é o mais velho dos netos. Ela tem bisnetos e tataranetos. E, quer dizer, não tem mais, ela morreu no ano passado. Mas ela chegou a ter tataranetos. E ela falou isso, e aí ela chorou. Porque a minha avó falou, a pior coisa não é quando você não tem, é quando você não quer ter, podendo ter. É quando você não quer ser, ou quando você bate o pezinho. E foi por besteiras que ela falou que ele não entrava na igreja. Foi por coisas poucas e pequenas que ele rejeitou. Pior coisa é rejeitar a graça, não é não querer a graça, não é não ter ouvido a graça, não é não entender a graça, não é não conhecer, é rejeitar. Conhecendo é para não quero você
uma coisa que é duro e é triste para muitos pais. Quando o seu filho se apaixona, quando ele arruma um rabo de saia ou uma calça que anda sozinho, ele vai e ela vai. E quando ela puder, quando ele tiver tempo, ele vem te ver. E quando você tiver como fralda, vai ser ele aí que está do seu lado, vai ser ela que está do seu lado, que vai limpar. A bênção é dos pais que têm os filhos que cuidam dos pais, porque nem sempre é assim. E não pense que seu filho é ruim por causa disso, não. Não pense. Natural da vida, deixará o homem seu pai e sua mãe. Opa, unir-se-á sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Aleluia. E às vezes, quando você estiver com um problema, o seu filho pode estar enfrentando outros. E se ele não cuidar dos problemas dele, ele vai vir cuidar do seu. Ele não vai conseguir fazer aquilo direito. Vai ficar você com meio do problema cuidado, ele com um sem cuidar. E daqui a pouco é todo mundo sempre cheio de problema. O que precisa ser sarado em nós é entender que aquilo que precisa ser cuidado é isso aqui. Mestre, pastor. Marido, Gisele, isso que está do lado dela. Essa eu guardei aqui. E Vinícius. É isso, no final, são vocês que vão cuidar dos outros. Porque Marco Vinícius, bonito desse jeito, vai dar trabalho. Rapidamente vai casar. Mateus vai casar. Gente, vai casar. Érica vai casar. Igual eu casei, igual você casou. Onde está sua mãe agora, Andão? Vai em casa. Você está onde? E a mãe do Nandão é deficiente visual. Minha mãe teve internada. Teve dias que ela teve que ficar. Teve dias que no grupo é quem vai ficar com a mamãe. Minha irmã não podia, eu não podia. Meu filho que é solteiro não podia. Você está entendendo isso? Você primeiro precisa se curar como pai, para que você gere bons filhos, e para que mesmo que os filhos não sejam bons como você deseja, você ainda continue gerando filhos e amor sobre eles. Porque o fato do filho rejeitar o amor do pai não significa que o pai o abandonou, porque o filho mais novo rejeitou uma vez, quando voltou o pai estava pronto a receber. O filho mais velho aparentemente nunca tinha rejeitado, quando o pai ofereceu e disse que não queria. Trocou a rota do GPS, o outro nunca se achou. Se você não se ajustar como igreja, se você não saber quem você é e aonde você está, você não sabe aonde você vai chegar. E lembre, tudo que você gera hoje vai ser aquilo que você vai mudar amanhã.
usar um mapinha, eu dava um nome para as pessoas que moravam aqui, olha. Esse aqui e tal, esse beco aqui, vou falando o nome. Tu conhece nem onde ele mora, sabe o nome da rua dele. E aí, eu ligo o GPS, conhecendo todo o Rio de Janeiro. Eu quero saber como eu vou, eu preciso saber aonde eu vou chegar? Não, eu já sei onde eu estou, já sei onde eu quero chegar. Opa, sobrou um tempo para eu escolher o melhor caminho. Chegou o tempo para você escolher a melhor terra que você vai plantar, ou você precisa colher. Você já sabe o que você vai plantar, já sabe o que você vai colher. É a hora de você escolher a melhor terra. Você já sabe quem você é, já sabe o pastor que você quer ser, a missionária que você quer ser, a médica que você quer ser, o professor que você quer ser, o apóstolo que você quer ser, a ministra de dança, a profeta, o profeta. Você já sabe quem você é hoje, quem você quer ser amanhã. Agora escolha a melhor forma de chegar lá. E a melhor forma é primeiro sendo um bom filho. Filho, só isso. Simples. Filho, com todos os direitos. Você é filha, você é filha, você é filho, Vinícius. Vocês são filhos com todos os direitos. Não importa o tempo que ficou longe da casa do pai. O que importa é que você está carrinho vermelho apontado no lugar que você quer chegar de novo. Esse era o problema desse jovem. Eu podia chamar esse idiota de Kill. Porque teve um tempo que meu pai sentou comigo, eu tinha 14 anos, e ele falou assim comigo: ó, cara, essa conversa foi a pior conversa que eu tive com meu pai. Teve um pouquinho chato que foi uma vez que meu pai me pegou roubando ele. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu sou curado nessa área. Mas foi muito ruim. Foi a primeira vez que eu quis apanhar e meu pai me bateu. Nossa, como doeu. Era melhor ter tomado 10, 20 costas, ficar todo marcado, novo ficava. Nesse dia meu pai não me bateu, só chorava. E a conversa, mas a pior conversa, eu tive com meu pai. Ano de 2000. Eu tinha, ano de 2000 não. Deu uma colher de chá para mim. Ano de 98. Estava fazendo de 15 para 16 anos. O pai sentou comigo. Eu já estava numa vida assim, ia para a igreja porque era filho do meu pai e não tinha muita escolha. E saía da igreja na quarta-feira, meu pai não me prendia para nada, eu ia para o baile da chuteira no cassino, com meus colegas. Eu ia para a igreja e ia para o baile. Eu era doido para ir para a antiga Baby. Eu não curtia Baby House, eu era louco para ir. Só que era na hora do culto, eu era filho de crente, então eu tinha que ir para a igreja. E eu sempre pedia, todo domingo, deixa eu ir para Baby House com todo mundo. Se arruma para a igreja. Não tinha nem discussão. O olho ficava forte, as igrejas choravam, mas eu me arrumava e ia para a igreja. Detalhe, sentava no grupo de adolescentes e cantava. Ele cantava mal não, cantava mais ou menos. E às vezes até pregava, mas eu queria ter ido para o baile. Mas eu fui para a igreja. O fato de estar na igreja fazendo as coisas não significa que você ajustou seu GPS. Não significa isso. O fato de trabalhar dentro da casa, até porque aquele filho, quando veio do campo, ele estava trabalhando. Não significa que ele se achou. Eu já vou encerrar. E aí eu, nessa conversa, meu pai falou exatamente essas palavras para mim. Você já é um adolescente e daqui a pouco você vai ser maior de idade. Eu sempre vou deixar para você fazer as coisas que você gosta. Mas a minha casa tem limites, porque o dono do teto que você mora sou eu. Eu não tenho mais necessidade de te bater. E não vou. Mas aquilo que você tratar comigo, você vai ter que cumprir. E eu te dou um trato agora que você não tem direito de escolha. Na minha casa entra até meia-noite. Eu falei, pai, qualquer lugar que eu vá começa a meia-noite. Ele falou, e todos os meus amigos vão estar lá. Eu sou pai seu, não dos seus amigos. Seus amigos têm os pais dele. E eu lembro diversas vezes, meia-noite e 5, eu encontrava sempre alguém na rua. Seu Osias está vindo aí atrás de você. Ou eu estava na rua Olga, ou na rua A, ou eu estava dentro do bairro do Isolão. E eu, quando eu encontrava meu pai com a bicicleta vermelha dele, ele falava assim, ó, chega em casa primeiro que eu. Já passou da meia-noite, os pratos já foram quebrados. Eu sabia que eu não ia apanhar, não. Eu já não apanhava mais. Ah, Nandão, como eu corria para chegar primeiro que ele.
vezes arrumadinho, o Aiva, com aquela lingona para fora, para todo mundo ver o Aiva, era o único que eu tinha. A bermuda era desse cara de veludo, quente que só. A camisa da Company que ia quase no joelho para correr. Puxava a camisa aqui e corria para chegar antes do meu pai. E ele falou assim para mim: a partir de hoje, eu te faço uma pergunta. Você quer continuar indo para a igreja sendo cristão? Aí eu falei: não, pai, não quero. E foi oferecido a graça. E eu falei assim: não, não quero. Meu pai chorou muito. Eu sei as várias decepções que eu dei com meu pai e para minha mãe. Então ontem o que vocês viram aqui não foi um rapaz sendo consagrado, foi Deus ajustando o GPS. Aleluia! Foi Deus falando assim: ó, você já sabe quem você é, você já sabia para onde você queria ir, você ajustou o GPS, você chegou aqui, só que ainda tem muita caminhada, então não desliga o GPS. O fato de você saber quem você é, o fato de você escolher o melhor caminho e saber onde você quer chegar e chegar lá, não significa que a caminhada ou o caminho acabou. Significa que agora você vai andar muito mais. Só que o teu carro vai estar mais cheio, mais pesado. O quebra-mola é alto e arrasta o fundo no quebra-mola. E é isso que essa palavra que eu adoro falar por meio de várias parábolas que o Senhor quer trazer hoje para a igreja. Ele quer ajustar você como pai, como mãe, para que você continue gerando filhos, para que eles tenham o GPS deles ajustado, para que eles saibam quem eles são, para que eles saibam aonde eles querem chegar, e para que eles possam ter o lugar de escolher como, e quando chegarem, entendam que agora sim que a estrada vai começar. Que só falou de coisa ruim. Agora eu quero falar uma coisa boa para você, que é a mãe que é pai. Eu já tive brigas com meu filho de ter que desmaiar ele dentro de casa. E você vê o tamanho do cara, é muito maior que eu. Não porque eu fui agressivo, não. Eu me defendi para não apanhar. Meu pai me bateu uma vez, agora há uns anos atrás aí. Bateu não, né? Ele acha que bateu, eu deixei ele pensar que bateu. Jamais, nem falei alto com ele, não falo. Tá maluco? Às vezes eu fico correndo. Mas é porque eu quero mostrar para ele total respeito que eu tenho. E diante de todo o respeito que eu dou ao meu pai, independente, muitas vezes, ele estando errado, uma vez meu filho partiu para cima de mim, como se homem fosse. Como se homem eu sou, eu tive que me defender. Quer dizer, homem não, eu sou isso aqui que vocês estão vendo. Tive que me defender. E eu lembro que naquela noite, eu chorei muito ali, presenciou a cena. Eu tive que fazer ele dar uma cochilada 3 vezes. Eu deixei ele tonto 2 e na última eu tive que deixar ele bem molinho. E daquele tamanho todo. Ontem ele estava aqui. E ele me deu um abraço. Ele hoje é lá da Neva. Não sei se ele vai querer um dia vir para cá. O Vinícius falou para eu deixar ele lá. Não mexe com ele lá não é bolsão. Mexe com ele não, deixa ele lá, cara. E ontem ele esteve aqui, ele me deu um abraço, me beijou. Cara, Deus ajustou o GPS do meu filho. E uma vez eu tive que apagar ele só porque eu disse que ele ia para uma festa. E ele ia chegar no outro dia, igual muitos que foram naquela festa, chegaram drogados da festa. E eu sabia que ia ter drogas, uma informação que me chegou e eu falei, não vai. Só porque eu falei, não vai, mano. O cara ficou bravo. E esse meu filho estava aqui ontem me abraçando. É o que Deus vai fazer com os seus. Aleluia! Hoje Deus vai trazer a consciência a ele de alguma forma que ele é filho. Mas ele primeiro vai te sarar como pai, como mãe, para que você ensine o seu filho, não para que você obrigue, jogue chicote e peso sobre ele, mas que você também não seja um bobão dele. Não quer, tá bom, quer, eu estou aqui, sou seu pai, sou sua mãe, e eu nunca vou deixar de te amar, e o caminho é esse, a rota é essa, quer seguir ela, siga.
E eu libero uma palavra sobre o seu filho hoje, sobre a sua filha hoje, sobre a sua família, que o Senhor vai trazer de volta para o caminho. Não importa, irmão, carro com pneu furado também anda, e carro com motor quebrado, se não anda, a gente reboca ele. Não importa, mas você não desiste do caminho, ajusta a sua rota, porque eles vão vir atrás de você. As palavras que você libera sobre eles são muito boas, mas os exemplos que Deus está trazendo sobre a sua vida vai arrastar eles atrás de você. E quando eu falo arrastar, é mesmo que eles pensem em combustível, você vai ter que arrastar o seu filho, mas por amor, arraste. Não querendo falar aqui demagogia, esse cara aqui é um exemplo para mim nesse quesito. Tanto ele quanto eu, ambos poderíamos desistir dos nossos, mas não desistir do meu filho. Dou graças a Deus é minha esposa, mas eu não desisti. Ele não desistiu da filha dele. E ontem ela estava aqui. Tira foto para mim, tira foto para mim, filma para mim. Porque sabe que aquele ali, nem que seja no motor batido, ele arrasta ela. E amanhã ela vai se apaixonar. E ela vai casar. E ela vai fazer tchau, pai. Tchau, mãe. E vai ser um cara bonitão, cheio de milhão. Mas ela nunca vai esquecer que o pai ajustou depois. E ela vai ajustar o da menininha. E a menininha vai ajustar o da filha dela. E assim a vida vai seguir. Eu quero liberar sobre a sua vida. O Senhor está ajustando esta